Lucas Silveira. Fazer um show logo. Tudo bom? E aí? E aí, tranquilo? E aí, meu? E aí? Então, Lucas Silveira, Tudo certo, gente? Vocês... Frio, coisa boa, né? Todo mundo fica limpo, né? Parece que é um pouco... Muito bom. Enfim, muito louco estar aqui, né? Minha primeira incursão no mundo dos livros, né? Tipo assim, de verdade. Isso chama Feira do Livro. E eu não sei o que a gente vai fazer aqui durante 40 minutos. vai falar um monte de coisa. Por exemplo, tu tava falando ali que tu sempre vinha pra feira, né, com teus pais e tal, quando era garoto. Tu lembra de algum livro que tu tenha comprado aqui que te marcou e te ajudou nessa construção mental dessa tua vida? Onde está o Wally? Onde está o Wally? Porque o único livro que eu gostava, nada, tô zoando, mas é verdade. Quando vocês estão ligados, existe Onde Está o Wally, né? Então os livros, tem lá, pá, tem que achar o Wally, tem um desenho muito complexo, assim, com muitas coisas, um desenho com muitas coisas, tem o Wally lá escondido. E bombou muito nos anos 90, quando eu era criança, e eu lembro que um dia eu arrastei minha mãe até a Feira do Livro, porque o Wally não existe, não ia autografar, mas ia ter pra vender o box do Onde Está o Wally, que eu não sei onde foi parar. Mas também tinha uma coisa que eu gostava muito do mar e tal, e tinha um livro que era meio quadrinhos, mas tinha muito texto assim, que era sobre o Jacques Cousteau, que é um francês muito louco, navegou o mundo inteiro, descobriu milhões de espécies de peixes e tal. Isso eu era bem criança. E eu fiz minha mãe comprar também, e eu lembro que na verdade o lance do livro é bom, né? Porque se é caro, tu chega e pede pro teu pai, pai, eu quero um livro. Um livro, né? Vamos dar o livro pra criança. Agora tu pede um disco, né? Tu pede um ingresso pra qualquer coisa, pro show da Fresno, aí o cara vai, vagabundagem, livro é o futuro. Teve algum livro, por exemplo, tem muita gente que tem um determinado livro que dá aquela... muda o rumo da vida do cara. Pô, depois que o cara leu aquilo mudou a vida dele. Que livro tu pode dizer, ou quais que mudaram a tua vida e as fases da tua vida? Ah não, tá, agora eu tava falando de coisas bem da infância, assim, quando eu não tinha um grande lance da leitura. Mas o que aconteceu, acho que eu estava tendo aula de literatura no colégio, a professora mandava a gente ler aqueles calhamaços portugueses e tal, que era, a gente lia, eu acabava lendo resumo para passar na prova, mas dentro daquelas coisas eu acabei lendo coisas muito boas, e foi quando eu percebi que eu tinha algo que poderia me influenciar muito positivamente, era as poesias do período romântico no Brasil, né? Castro Álvares, eu falei Castro Álvares? Pedro Álvares Cabral, não, Castro Alves, os byronianos, né? Que aí eu lembro que eu aprendi na aula que existiam os poetas byronianos que faziam essas músicas que basicamente diziam eu vou matar, papapá, e que era uma parada super triste. E, pô, eu montei uma banda. Não, e aí eu fiquei muito influenciado por isso, que eles diziam, era uma coisa que era o lance do hiperromantismo e de fazer essas hipérboles justamente do exagerar muito esse teu sentimentalismo para talvez fazer a pessoa entender, assim, realmente fazer uma grande analogia para fazer a pessoa entender uma coisa simples, que no caso desses poetas eles eram apaixonados, eles tinham uma musa, eles se obrigavam a ter uma musa, né? Tipo assim, se o cara conquistava aquela musa, ele ia para a próxima, eu preciso estar sempre numa busca, né? Era essa visão deles, assim, todos morreram tuberculose com 20 e poucos anos e tal, era e eu acho que quando a gente era adolescente, pelo menos quando eu era adolescente, eu achava muito bonito, assim, esse sofrimento todo das pessoas. Morrer por amor. Eu achava lindo isso. E aí, inclusive, pô, o próprio fã da Fresno tem isso, eu vou fazer um som. E aí que tá, aí tu vai encontrando no lance do escrever, tu vai percebendo que a tua música, mesmo sendo autobiográfica, ela ser autobiográfica não quer dizer que ela é legal, tipo assim, sei lá, hoje eu acordei, lavei a louça, não, tipo assim, tu tem que pegar, realmente fazer um recorte da tua vida e transformar numa linguagem universal para a pessoa que vai ler do outro lado do mundo, do outro lado do Brasil, ela entenda, se identifique e perceba, isso aqui aconteceu mais ou menos assim comigo, então
esse lance da identificação, e ela vai acontecer sempre de uma maneira muito forte quando tu fala de amor, e tipo, o primeiro momento da carreira da Fresno, eu só era capaz de escrever músicas de amor. Eu fazia uma música de protesto, sim, mas no final não era protesto, já tava querendo, tipo, beijar. Tipo, o cara xingando o presidente, assim, mas eu te amo. Não, enfim. E eu realmente não tinha, era a única coisa que me movia. Tipo, e com o tempo eu acho que a nossa vida vai ganhando uma complexidade, a gente vai vivendo mais coisas, vai às vezes percebendo que existem outras coisas para falar, mas não é nem tipo assim, eu preciso escrever sobre uma coisa diferente. Não, essas coisas vão simplesmente acontecendo. Que esse é um negócio, né? Porque naquele filme Escola de Rock, grande filme, o Jack Black, ele fala assim, o rock tem que falar sobre uma coisa que te incomoda muito. E na época, realmente, quando eu era um adolescente, a única coisa que me incomodava era, sei lá, um amor não correspondido, alguma situação onde eu me sentia um merda, assim, e eu acabava escrevendo sobre isso. Depois tu vai percebendo que várias outras coisas te incomodam, assim, aí na progressão das músicas da Fresno mesmo, tipo, tem discos que falam sobre isso, aí tem discos que já no clima, tipo, pô, a relação com o mercado gravadora, com o público, com a vida, não sei o quê, e aí esse tempo vai ganhando uma complexidade, até que tu percebe, se eu parar de falar tanto eu e começar a falar mais nós. E aí começou, tipo assim, acho que nos últimos 2 discos da banda, já estou falando bem mais na primeira pessoa do plural, assim. Eu já me sinto mais parte de uma coisa plural e não de qual os problemas aqui que estão me afetando. E mesmo assim, mesmo que outra gente descamba para esse lado também. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, comecei a falar. Tu respondeu várias. Acabou, vamos tomar um mas é isso aí. Não, outra coisa, o cara quando tem um amigo meu que fala assim, né? Quando tu senta para escrever alguma coisa, não vai acender uma lâmpada e tem aquela ideia genial de escrever. Tu senta com a tua vida, com tudo que tu viveu, né? Como tu dividiu a tua vida no Eu Não Sei Lidar? Eu dividi em 16 músicas e, inclusive, muitas pessoas falam, e eu precisei pegar músicas que cada uma falasse sobre uma coisa diferente. É muito comum um disco inteiro, às vezes, ou uma série de músicas falar sobre o exato mesmo acontecimento. E aí seria muito chato se eu fizesse um livro, essa música aqui também é sobre aquela mina lá, tá? Então, tipo assim, música tal, e ver o capítulo 2, é a mesma história. Então, a gente realmente vai observando, às vezes, um próprio assunto e um acontecimento, a gente vai vendo ele de vários ângulos. Assim. Tipo, então eu procurei pegar as músicas que realmente simbolizavam esses acontecimentos, e acontecimentos que fossem legais de relatar, que a pessoa fosse ver e que não fosse só um guia de curiosidade sobre Lucas Silveira, eu no caso. Tipo assim, que fosse algo que realmente pudesse inspirar as pessoas de alguma maneira, seja a escrever, a tocar, ou a virarem os dentistas que eles querem virar, tipo assim, a seguir correndo atrás das suas coisas. E o principal é fazer as pessoas não se sentirem sozinhas, assim, que eu acho que quando a gente está vivendo um momento que é ruim, que alguma crise que a gente passa a vida inteira em grandes crises existenciais, é fazer a pessoa não se perceber sozinha. Assim. Eu acho que a música, ou o livro, ou a arte em geral, normalmente ela é essa mão que puxa as pessoas de volta assim. Então, eu procurei realmente fazer com que esse livro seja alguma dessas mãos que puxa as pessoas. Assim. E essa é uma abordagem que às vezes a pessoa, de uma primeira análise, ele ouve, ou ouve a música e fala, tipo assim, mas como você vai fazer melhor se esse cara aí está falando uma coisa que ele também está numa bad, assim. Mas eu acho que a pessoa se sente já chegou um fã também e falou, cara, aquela tua música salvou minha vida, aquela música lá que diz, tipo, eu digo uma coisa que é, tipo, não tenho o que fazer, claro, não sei o que música, mas sabe uma música assim, eu não vejo razão pra viver, sei lá, por exemplo, cara, essa música salvou minha vida, ela me deu vontade de ver o talvez pro cara ter visto assim, por comparação, pô, esse cara tá pior que eu. E olha só, o cara aí tá com a vida aí acontecendo e tá escrevendo essas coisas, então, mas eu acho que é importante haver essa transparência, assim, a gente já faz parte do mundo em que o artista não fica nesse pedestal inalcançável, ele é realmente completamente gente como a gente procura, inclusive, trabalhar o nosso som, fazer a pessoa se sentir inclusa, fazer com que aquele artista que estava no palco, às vezes naquele momento glamouroso, ele é só uma pessoa comum que vive aquelas mesmas situações do cotidiano, assim, que a gente se identifica. Faz parte, né? Uma coisa integra a outra. No livro também tu fala um pouco da relação com a tua família, assim, né? Teus pais eram
separados, e aí conta um momento que começou a ir visitar o teu pai no trabalho, começou a ir quase todos os dias. Essa coisa de pais separados, eu lembro que quando eu era criança no colégio era um negócio muito raro, né? Quase nenhum colega meu, né? Aí a tua geração já começou. Hoje meu filho no colégio, eu acho que ele é o único que não tem pai separado até agora. Virou uma coisa muito normal. Como foi isso? Ser criado numa geração que começava os pais a se separarem mais, né? E não conduziam uma história que eu falando pro resto da vida como os nossos avós de repente faziam. É porque a primeira memória, uma memória que eu tenho do meu pai e minha mãe juntos em casa era deles brigando. Então, talvez se ainda existisse aquela pressão social que super ridícula que existiu e imperou e que ainda, de certa forma, existe, os casais às vezes permanecerem em relacionamentos de fachada, e que às vezes acabam, aquela relação dos dois ali acaba vazando muito e respingando muito na criança, aquelas brigas, aquele ambiente, aquele jantar, com climão horrível. Tipo, eu não vivi isso, entendeu? Eu tava lá, minha mãe depois, e o meu pai em outro lugar, quando eu ia vê-lo, também eram duas coisas separadas, assim. E essa dinâmica, pra mim, era a única dinâmica que eu conhecia. Eu nem entendia como as pessoas tinham pais juntos, assim, era uma parada estranha. Realmente, todos os meus colegas, meus amigos, eram tudo de pais separados. E pra mim era... Eu nunca vi o outro lado pra saber como seria aquela coisa da família. Porque, minha mãe, ela realmente fazia papel de mãe, de pai, de avó e tio, porque ela veio de Fortaleza. E ela não tinha, a gente não tinha uma grande família aqui por parte de mãe. A família do meu pai acabava ficando mais lá pros lados do meu pai, então minha mãe fazia todo esse rolê, era ela que fazia, e era uma fase que meu pai estava super vida louca, assim. E realmente eu ouvia muito pouco. E eu até falo no livro, assim, que ele era meio que uma nuvem com memórias, que era uma barba por fazer, uma linha, não, carregador. Um barão, assim, Tá lá de perfume muito. Então era isso que eu tinha a imagem do meu pai. Depois que eu sei que ele era uma pessoa com as complexidades dele, que ele tinha a história dele, no caso, que eu falo no livro, cachaceiro. Então, e aí isso explica muito, assim, fora o lance super da minha mãe de não ser aquela mãe que faz a canteira do cara, assim, isso é uma coisa muito ruim quando às vezes os pais colocam os filhos como fator de uma chantagem toda, assim, a mãe fala com ele, teu pai, cara, não sei o quê, e o pai fala, aquela tua mãe, e o filho fica ali tipo assim, meu pai. Então, ser um filho dessa geração dos divorciados, assim, eu acho que pra mim foi muito bom, cara, porque acabou trazendo essa complexidade, assim, de ter realmente duas vidas diferentes. O próprio meu pai era um outro rolê, saca? A própria mulher do meu pai, ela não me criou, mas na minha adolescência ali, assim, era um outro lado que eu tinha lá, todas as quintas rolavam umas jantas lá, e ela já era um rolê totalmente diferente da minha mãe. Minha mãe super cristã, a minha madrasta super macumbeira. Então eu acabava tendo essa complexidade, eram dois lares totalmente diferentes que eu transitava entre eles muito bem e achando tudo aquilo muito normal, assim. Eu acho isso importante para... Talvez isso tenha na minha cabeça formado eu sou o que tu tava lendo perto de quando tu estava escrevendo esse livro? Quais autores assim estavam ao teu redor enquanto tu concebia, escrevia o teu livro, assim, as coisas que tu leu mais recentemente? Esse modelo de livro, músico falando sobre as músicas e contando às vezes o que estava acontecendo ali nos bastidores daquela música, é um tipo de livro que eu não li os livros dos caras que fizeram esse tipo de livro, entendeu? Não sei se você entendeu o que eu falei. Eu não leio os livros tipo meu, assim, porque eu gosto muito das biografias dos caras. E teve um livro que eu realmente estava lendo próximo, quando eu estava fazendo esse, que é um calhamaço enorme do Nelson Motta, que para muitos de nós é aquele cara que aparece no Jornal da Globo, sexta de noite, falando Elis Regina, é muito legal. Mas é um cara que era lá do Rio e que ele era, como poderia se dizer, ele estava em todos os grandes acontecimentos da música brasileira, assim. E a gente conhece, Elis Regina, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, aquelas coisas da história da música brasileira, e eu estava procurando muito me inteirar, assim, sobre o que construiu essas pessoas que hoje são tipo gigantes, por que eles são o que eles são, e aí eu estava muito curioso justamente para conhecer essas histórias, assim. Agora, por exemplo, eu estou lendo um outro livro que conta a história da música brasileira já contada pelos
pelos olhos de um outro cara, que é o André Midani, que é o francesão da Segunda Guerra e tal. Tipo, foi refugiado da Segunda Guerra e chegou aqui no Brasil francês. Os caras, esse cara deve ser massa. E aí ele já virou tipo diretor de gravadora, assim, nada. E foi o cara que lançou inúmeros discos, inúmeros artistas assim que eu me inspiro bastante. Nem pra fazer a música, mas pra terem histórias muito bonitas. Então, e é o tipo de livro que tu tem que ler com o YouTube aberto, assim, ele fala busca tal, não sei o que, mas tem que ir lá olhar. Assim. E aí quando eu tava lendo, eu tava no sítio até, e não tinha internet lá, e eu anotei tipo assim, uns 100 vídeos que eu precisava ver pra fazer aquele conteúdo todo que eu tava absorvendo ali, pra fazer sentido. Mas eu acabo lendo muitas coisas que são relacionadas a músicas. E tu lê mais hoje na internet ou mais nos livros? Cara, na internet a gente fica lendo um monte de artiguinho, saca? Inclusive quando um artigo na internet ele é muito profundo, já fica um cara de textão assim, já dá uma preguiça. Eu gosto realmente de ler o livro de papel. Eu acho que é uma das únicas coisas que me faz ficar uma hora parado no mesmo lugar. É um livro de papel, assim, no caso, porque tá só tu ali imerso, e essa coisa do tátil, que nem agora no lance do disco de vinil, parece que é só uma glamorização do velho, mas realmente tu tá tendo uma experiência diferente, assim. Quando tu vai ouvir um vinil, tu tem que ficar meio olhando para ele, porque vai acabar ao lado, ele vai virar ele, então tu tá realmente focado naquilo. E o livro também, tu tá focado. Agora, quando eu tô lendo na internet, eu tô lendo um bagulho aqui, tem uma janela aqui do lado, não sei o quê, e aí já tem um vídeo engraçado, que tá chamando um WhatsApp. Enfim, é uma coisa que tu consome muito superficialmente. Assim. Fora que a tela, dizem que não é legal. Agora tu falou assim, em música, YouTube e etc. Esse movimento assim, da música, do streaming, né? Para música, para vídeos, onde as pessoas têm o acesso ao conteúdo, mas não precisam possuí-lo fisicamente. O livro, pelo jeito, é um interessante meio físico de se possuir, e ele preserva, inclusive em números, assim, né? Falando em indústria, assim, de música, cinema, etc., está tudo ali disponível na nuvem. O livro não consegue estar muito na nuvem, não, né? Não rolou ainda o livro na nuvem. Por que tu acha que isso está acontecendo nessa tua geração? Eu percebo, até sei lá, a banda vai lançar um disco, e todo o esforço e o dinheiro e o tempo que é gasto para se fazer um disco, que tu vai lá e faz, mas as pessoas eles podem consumir aquela música de tantas maneiras, e realmente isso inclusive é o X da questão da crise da indústria fonográfica, porque um disco, por exemplo, um DVD, sei lá o que a gente fez, mas custa uma fortuna, assim, e esse dinheiro, a gravadora acaba não investindo. Por quê? Porque o produto, o disco, o álbum, aquela coisa que tu quer pegar e mostrar, ele vende muito pouco. Por exemplo, sei lá, pega a Fresno, uma banda que tem 1 milhão de fãs no Facebook, por exemplo. Tipo assim, é a típica banda que em uma outra época onde as pessoas compravam a mídia física, teria 1 milhão de discos vendidos ali, entendeu? E a gente sabe que os números hoje são muito diferentes disso, mas o livro tem essa parada do possuir, assim, pode ver até que a literatura é canto juvenil mesmo, sabe? Tipo, John Green da vida, essas coisas. As pessoas querem muito ter o livro, os caras já lançam 3 livros, aí lançam com uma capa diferente e tal, e ainda existe esse romance do possuir o livro. Se tu for ver os números de vendas do Eu Não Sei Lidar físico com Eu Não Sei Lidar digital, alguém que leu esse livro no formato digital, eu nem eu, entendeu? Porque esse lance do ler no Kindle da vida, com o iPad, é uma coisa que está tentando aparecer, mas eu acredito que depende muito do tipo de conteúdo que vai ler. As pessoas gostam de manusear o livro, porque existe essa coisa romântica, tem uma biblioteca gráfica em casa, pensando muito, tipo, o lance dos discos, eu sou um cara ainda apaixonado pela mídia física, seja o vinil, CD ou DVD, para ter, porque essa coisa do acesso, por exemplo, eu posso... Falo, agora ficou bem alto. Vocês estão me ouvindo completamente? Então, essa coisa do acesso, isso é uma revolução que ela é tão nova que os estudiosos, mais estudiosos do mundo, eles estão tentando quantificar isso, né? E saber que efeito isso vai ter nas pessoas. Vou me desenrolar mais um pouco aqui. É justamente para que tu ter, sei lá, 50 CDs, muitos de vocês devem ter uma prateleira com CDs em casa, olha que eu tenho CDs, não sei o que. Se tu tem acesso, às vezes por um valor
pífio ou nenhum, tu tem acesso a ouvir qualquer coisa. E aí qual é a diferença entre o acesso e a posse, né? Porque o acesso, sei lá, tu lança o disco, aquela música pode ser ouvida infinitas vezes por infinitas de pessoas e ela está lá, não é nem mais aquele lance do download, que seria o meio dessa revolução, né? Foi tipo assim, a mídia física, o download, o iTunes, e agora o streaming que não tinha posse nem daqueles arquivos. E é uma parada muito louca, assim, porque, pô, quando a minha filha fizer uns 5 anos, eu vou ter uma discografia dos Beatles e vou mostrar pra ela assim, olha isso aqui. Entendeu? Tipo, eu acredito muito nas coisas. Eu acho que é muito importante, mas aí é só a minha opinião. Tu te considera um acumulador de coisas? Cara, eu acabei de arrematar 10 máquinas de fliperama, então eu sou um grande acumulador, assim. Inclusive, o próprio lance do fliperama mesmo tem a opção de comprar uma máquina lá que ela tem um computadorzinho desse tamanho dentro, roda 1.800 jogos. Só que na minha cabeça aquilo ali não é de verdade, entendeu? É justamente, daí é tipo o Spotify do fliperama. E eu quero realmente aquela máquina empoeirada, podre, fedorenta, tem aquele cinzeiro em cima, assim. Mas justamente por eu gostar dessa experiência, eu tenho a minha memória, ela é muito memória profunda, ela é muito focada no sentido, assim. Quando tu tem a memória de ouvir um artista e a única memória que tu tem é de olhar para uma tela e tá aquele disco entrando nos teus ouvidos, ela é muito diferente da memória do anunciar um encarte, da memória de tu ter uma prateleira em casa, que chega para os amigos, olha aqui, eu tenho esse disco, assim. E inclusive até existe uma peculiaridade da Fresno, que é uma banda que em proporção ao tamanho que a gente tem como banda, as vendas das coisas são muito expressivas, assim, às vezes a gente vende tanto quanto uma banda que às vezes é 10 vezes maior que a gente, justamente porque talvez essa sensação que a gente tem de ter as coisas, ela acaba sendo incutida na cabeça das pessoas, não pelo viés tipo capitalista, compra isso, que vai ser legal, e simplesmente porque pro fã, ele compra o CD, tô certo ou errado, vocês compram o CD, vocês querem que ele fique assinado lá, a gente vai saber a caneta que o cara tipo, isso é uma parada muito foda, não tem como autografar o teu MP3 lá, teu Spotify, tipo assim, tu vai ouvir aquilo e inclusive na vida tu vai ficar ouvindo, mas o teu disco às vezes vai estar lacrado. Eu tenho uma coleção de discos lacrados que eu vou abrir eles, assim, a sensação, né, de originar o CD é muito incrível, assim, é do vinil, então tu pega a unha assim, eu tô sempre com a unha, o CD do DVD, tá e fechadinho ainda. Aí tu pega a unha, DVD mete no sim, vinil, e abre e ele toca pela primeira vez, cara, é uma parada que talvez esteja se perdendo. E aí eu vou chegar na questão 10 minutos depois, 13 anos. que é justamente pela produção cultural hoje, ela ser tão acessível. Horrível. Existe talvez nas pessoas, nas gerações que estão quando eu achar eles. Possível teoria total, isso totalmente uma teoria minha e do David Byrne, que é esse texto que eu li recentemente, que eu até postei no meu Facebook, que as pessoas têm tanto acesso que às vezes não existe talvez mais aquele afã, né? Afã é uma palavra, não afã, aquela vontade incontrolável de produzir cultura. E a cultura já está toda aí, ela já parece estar toda aí, ela está aqui. Pensa que o cara que tem uma geração desconectada da internet, tinha um violão e ficava tocando, ele ficava com as fitas, sei lá. E tipo, hoje a gente vai ficar tanto tempo ouvindo as coisas e consumindo, parece. Eu vejo muito que as gerações antigas, tipo assim, antigas, sei lá, de 50 anos pra cá, ficaram 50 anos produzindo a cultura e agora a gente está consumindo essa cultura. Mas não existe mais, talvez, cada vez mais o ecossistema que vai propiciar que mais cultura continue sendo produzida. É óbvio que as pessoas vão tocar, as pessoas vão montar suas bandas, os escritores vão escrever seus livros, mas a máquina que faz esses livros e essas músicas virarem grandes fenômenos culturais, talvez essa máquina esteja morrendo ou mudando de forma. Também são duas coisas que vão afetar no discurso da nossa vida muito, assim, porque se a gente for pensar que a galera foi ter um smartphone há 5 anos atrás,